Seguimos aí no Ibov sem uma direção definida, mas com um padrão baixista sendo cada vez mais claro, cada vez mais nítido aí para a gente, tá? Claro que só precisa confirmar, não adianta formar, e aí entra aquela parte da gente controlar a nossa ansiedade, né? Mas não adianta só formar o padrão e não confirmar, lembrando sempre disso, tá, galera? Mas verdade seja dita que está se desenhando, sim, um movimento para baixo no Ibov. E infelizmente hoje a gente fechou praticamente na mínima aí do dia, né? E aquele desenho lá que eu vinha mostrando para vocês e tal, tá sendo, ó, testado amanhã, feriado no Brasil. Sexta-feira a gente vai ver como que o mercado vai se comportar. Existe uma chance de continuar trabalhando nessa região aqui, então continuar, ó, formando um movimento assim. Se a gente quisesse, daria para traçar aqui, né? Inclusive, tipo, ó, um triângulo nesse movimento todo. No índice estaria formando um padrão um pouquinho diferente e tal, mas é aquela história que eu sempre falo, né, galera? A gente precisa só saber quais padrões podem acontecer, de que forma eles acontecem. Agora, o que vai fazer é ter que esperar. A gente pode saber o que vamos fazer, né? Em cada cenário aí que pode se desenhar e se confirmar, mas não dá para a gente cravar, né? E é uma das. Normalmente é um dos erros que a gente comete quando está começando no mercado financeiro de querer adivinhar o que vai acontecer no futuro. Você saber padrão não é adivinhar o futuro, é saber as possibilidades que aquele movimento pode gerar. Mas não é querer se antecipar porque você está vendo o padrão acontecer, tá? Então, sempre a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas faz parte. Isso é um processo de aprendizagem para quem está começando no mercado financeiro e operando gráfico. A gente tem o dólar, que foi testar a região dos 5.013 e hoje eu vinha falando da casa dos 5.020, né? Na verdade, a máxima aqui do movimento foi 5.030 e pouco, mas independente disso, 5.020 era um alvo aí. Não chegou lá, chegou perto, mas por enquanto entrando numa correção, nos 60 minutos está formando até um padrãozinho de topo duplo, tá? Banco do Brasil, papel que a gente está comprado pelo gráfico semanal, ficou bem feio aqui no diário, infelizmente, tá? No semanal ainda falta o quinto de sexta-feira, mas também não tá ficando tão interessante. Pelo menos a gente já tá sem risco nesse trade. Bradesco perdeu a média de 200, ou seja, agora, infelizmente, né, Bradescão tem alvo aqui na casa dos 13,70, tá? Não teme contra isso. Itaú também vindo testar uma região de suporte, já tá bem mais perto, né? Então tá num pontinho bacana até para segurar. E aí a Petro renovou a máxima histórica, perdeu um pouquinho de força, chegou até a virar negativa aí no começo do dia, mas é um papel que está muito forte. Não adianta teimar, galera, deixa subir, tem um alvo nos 35,30, tá? Vale, confirmou o topo do gráfico diário, mandei ontem para a galera da comunidade, padrãozinho bem desenhado, né? E aí entra aquela história que a gente. Vou voltar à história do índice que eu estava falando, conhecer padrões, né? Então, esse movimento de alta aqui da Vale e esse topo que agora foi confirmado hoje, a gente tem algumas possibilidades aí para ficar de olho, pensando numa compra, né? Se alguém vendeu o papel ou comprou put, acho até que tá certo, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, ó, se a gente pegar, por exemplo, retração de Fibo dessa pernada de alta aqui, e começou a correção a partir de hoje, então, né? A gente tem 66,60, que é o teste desse último topo. É um ponto muito legal e muito técnico. Temos 65,50, que está bem perto aqui do meu suporte do 65. Meu não, né? Do papel, no 65, né? R$ 65 aqui. E aí temos os 64,46, que é a retração de 61,8, já um pouco para baixo do suporte. Então, essa retração aqui, ela pode até eventualmente, se o papel cair até ali e formar um fundo, pode sim também desenhar alguma coisa de alta, não tem tanto problema, mas é sempre bom quando o Fibo encaixa com algum padrão gráfico, né? Então,
por exemplo, a retração de 38 e a retração de 50, por estar bem perto aqui do outro ponto de suporte gráfico, são pontos bem legais para a Vale formar um fundo. E aí o que, que acontece se a Vale forma esse fundo mais alto do que o anterior? Desenha um pivô de alta. Então, quem estava comprado em Vale, quem conseguiu pegar aqui embaixo, né, por não ter passado dos R$ 61, pô, fez um trade bacana aí, conseguiu encaixar uma operação que andou praticamente 15%, se estopou hoje no gain ou fez só uma parcial, fez um belo trade por enquanto, e agora a gente fica então acompanhando o papel para ver se consegue pegar aí um movimento de pivô. É sinceramente a única coisa que está me interessando. Eu poderia ter pensado até em recomendar alguma operação de venda para o pessoal da comunidade, né? Ou comprar uma put e tal, mas como o meu raciocínio tá numa possibilidade de pivô, eu não queria, por exemplo, recomendar alguma coisa achando para a gente ganhar dinheiro com o papel caindo, sendo que daqui 3, 4, 5 pregões eu já posso virar a chave e falar assim, ó, galera, é compra em Vale. Então pode dar esse problema. E aí entra mais uma dica aí para você que está começando e tal, saiba muito bem o que você queira fazer. Não adianta achar que você vai pegar todos os movimentos. Tudo bem, eu tenho uma responsabilidade que eu analise e recomendo para a galera da comunidade. Você sozinho aí não tem essa responsabilidade e consegue de maneira mais fácil mudar a direção. Mas o problema é que mais um erro de iniciante é a gente achar que a gente vai fazer todos os movimentos do papel, vai pegar compra, daqui a pouco vai virar vendido, vai virar comprado daqui 2, 3 dias, e no fim das contas nunca vai conseguir carregar uma operação para frente. E quando a gente é iniciante, a partir do momento que a operação vira negativa, a gente começa a segurar aquele trade. Ou seja, você pode às vezes acertar 3, 4 operações seguidas. Às vezes uma que você segurou contra, você perdeu todo aquele lucro das 4 ou 5 seguidas. Então isso é muito importante e é mais uma dica aí que eu deixo para você antes do feriado aí, já para você pensar o que, que você vem fazendo, se está cometendo esse tipo de erro, tá? E eu, não é à toa, né? Os meus resultados aí na comunidade, esses 46% de lucro que vocês estão vendo aí, vem justamente de saber muito bem o que eu quero fazer e aguardar os padrões acontecerem e serem confirmados. Do que achar que eu vou surfar todos os movimentos, vou pegar tudo que pode acontecer e tal. Isso aí eu já passei dessa fase, então não estou mais nisso, tá? Por falar em resultado, galera, hoje fecha 6 meses da comunidade, tá? E aí, lembrando, o plano da comunidade é justamente semestral. Então, a gente começou no dia 6 de março, aliás, e hoje fecha, então, os 6 meses da comunidade. Eu quero mostrar para você que está me assistindo a transparência de sempre, né? E mostrar para você quanto que tivemos de resultado desde então. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar as recomendações, ó, a partir do dia 7 de março. Então, tudo que é antes do 7 de março eu vou deletar aqui só para mostrar para você o resultado aí das recomendações desde que eu abri a comunidade, né? A venda da comunidade, aí o plano semestral, tá? Acelerar aqui, né? Pra gente não perder muito tempo, tá? Então, ó, deu R$ 8.600 de lucro e isso representa 28,79% de lucro em 6 meses. Então, assim, eu não posso, pela minha certificação como analista de investimentos, faz parte do código de ética, né? Eu não posso garantir resultado, tá? Ninguém pode. Mas, do jeito que a gente opera, com o cuidado que a gente tem, com a proteção do teu patrimônio, saber dosar isso, e com o tipo de operação que a gente faz, é praticamente impossível a gente ficar negativo nesse período de 6 meses. E esse é um dos motivos que a comunidade tem somente plano semestral. Eu não vou fazer plano mensal e se eu fizer vai ser praticamente o preço dos 6 meses para não incentivar ninguém a entrar. Por quê? Porque não se opera no mercado financeiro com a cabeça de curto prazo, mesmo que você faça operação de day trade, por exemplo. Teu foco é longo prazo. Você não vai resolver tua vida num trade, mas você pode destruir a tua vida num único trade.
Você não resolve num dia, mas você pode, num mês, por exemplo, mas você pode estragar num único dia. Então o foco sempre vai ser longo prazo. E esse é o nosso resultado. Tivemos uma taxa de acerto maravilhosa de 69%. A taxa de acerto eu sempre falo para a galera que vai ficar na faixa de 50%, né? Normalmente aí a média, vamos dizer assim, e a gente ganha muito dinheiro acertando metade das operações. No fim das contas, deu 69% de taxa de acerto. Deu menos de 100 trades aqui recomendados, né? Que quando eu faço parcial, eu divido em duas linhas aqui as operações e tal, mas não importa. O importante é o resultado, galera. Então é o seguinte, se você tivesse 100 mil reais e tivesse feito as operações com a gente, seguindo o gerenciamento de risco que eu ensino na comunidade, com as aulas, tá aí, ó, teria 28.790 reais de lucro em 6 meses, sobre 100 mil reais. Você acha que tá bom? Enquanto isso, o Ibov subiu na faixa de 12%. O Ibov subiu bastante até, né? Mas é o que eu sempre falo, a partir do momento que você decide colocar o teu capital em risco, você tem que ganhar em cima de todos os indicadores. Você tem que ganhar acima da inflação, você tem que ganhar do CDI, você tem que ganhar principalmente do Ibov, que é o nosso principal benchmark, né? Nas ações, nosso principal benchmark é o Ibov, mas o histórico diz que mais de 90% das pessoas que operam o mercado financeiro, né, de renda variável, opera swing trade e tal, swing trade, não estou nem falando de day trade. Mais de 90% das pessoas que operam swing trade perdem para a inflação ao longo dos anos. Por quê? Porque não tem uma técnica definida, não tem um gerenciamento definido, não é objetivo, muda de estratégia a todo momento, porque não tem consistência nas operações. Então, tá aí meu resultado para vocês. Vou voltar aqui e aí, ó, mostrar nosso resultado parcial aqui de 46,79%, né? Esse é o nosso resultado parcial, mais do acumulado desde maio de 2021, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. De novo, galera, eu convido vocês para fazer parte da comunidade. Vocês têm 7 dias para conhecer. Tá aí o resultado dos 6 primeiros meses, 28,79%. A gente arrebentou. E eu tenho certeza que os resultados daqui 6 meses serão próximos disso, talvez mais, talvez um pouquinho menos, mas a gente não fecha negativo ah, com o gerenciamento de risco e as estratégias que a gente opera, tá bom? Um grande abraço, que você tenha um ótimo feriado e torça para essa bolsa subir na sexta-feira, porque estamos precisando. Valeu, um grande abraço, fui!